Em algum momento você já deve ter se deparado com um tal bloqueio criativo. Mas o que seria isso? O bloqueio criativo nada mais é do que um período difícil em que você não consegue começar, continuar ou terminar um projeto, seja ele pessoal ou profissional. Quantas vezes você já se deparou com um pedaço de papel em branco sem saber o que fazer? Mas calma lá, eu tô aqui para dar algumas dicas de como solucionar ou evitar esse problema. Eu sou Nanuca Andrade e você tá no canal de Desenhos e Livros. Bom, não vamos enrolar, vamos direto ao ponto. A primeira dica é simples: comece! Na verdade, parece até meio bobo falar comece, mas comece. Não importa o que você esteja pensando, ou enfim, o quão desanimado você esteja. Simplesmente sente a bunda em frente ao computador e comece a teclar alguma coisa. Ou melhor, estimule-se a escrever, seja o que for. O importante é você deixar esse momento tomar conta do seu ser e fazer com que você, de uma certa maneira, se acostume com a ideia de que, infelizmente, você está com um bloqueio criativo, mas que em algum momento, mesmo que mecanicamente, isso vai embora. A dica número 2 diz respeito à beleza do texto, ou seja, a estilística. Não se preocupe com ela. A estilística nada mais é do que uma forma bonita de construção narrativa que cada escritor tem. Mas nesse primeiro momento, em especial durante um bloqueio criativo, você não deve se preocupar com tal coisa. Simplesmente coloque para fora o que você está sentindo, sem se importar, a princípio, com a estética do texto. A dica número 3 tem um pouco a ver com a dica anterior, ou seja, utilize as primeiras palavras que te ocorrerem. Em geral, esse primeiro vocabulário é o mais adequado para a ideia que você tem na sua cabeça. É o tal negócio da intuição. Você pensa numa ideia e a primeira palavra que aparece vai traduzir da melhor forma o que você imaginou. Então, utilize sempre as primeiras palavras que pipocarem dentro da sua mente. E é claro, lá pra frente, se você achar outras palavras mais bonitas, etc., você vai lá e muda. A dica número 4 é meio que uma continuação dessa outra dica, ou seja, não revise nada que você escrever até então. Ou melhor, procure não ficar indo e voltando naquilo que você escreveu. Preocupado se tá certo, se a ideia tá bem elaborada, esqueça isso. Deixe que o texto flua. A dica número 5 é para aquelas pessoas que gostam de imaginar suas histórias em formato cinematográfico, como um roteiro de cinema. Procure visualizar as cenas que você está reproduzindo ali no papel. Isso ajuda bastante a desamarrar esse bloqueio criativo. Aliás, até uma dica bacana é assistir a filmes ou ver imagens que te estimulem a criar um clima dentro daquela história que você está escrevendo. A dica número 6, digamos que seja mais fisiológica. Beba água. Vocês vão perguntar, pra que beber água? O que tem a ver? Tem tudo a ver. A água, isso é comprovado cientificamente. A água estimula a nossa mente a organizar melhor os pensamentos. Então o que acontece? Quando você bebe água, você está estimulando biologicamente, sei lá como é que pode ser dito, ao seu cérebro a funcionar de uma forma mais, digamos assim, mais fluida. E faz sentido, porque o cérebro, ou boa parte dele, é formado de água. E a 7ª e última dica, não menos importante, é a seguinte: dê um tempo para ler o que você escreveu. E quando eu digo isso, não são horas ou um dia, não. Dê mais de uma semana, talvez até meses,
para retomar a escrever o seu texto. Porque o que acontece? Quando você provoca esse distanciamento, fica muito mais fácil para identificar os pontos positivos e negativos da sua obra. É como se de repente você conseguisse ter uma experiência mais de leitor do que de escritor nesse processo. Já aconteceu comigo de pegar, por exemplo, um texto super antigo, de anos, e de repente ficar surpreso, tipo, não foi eu que escrevi isso, não, peraí, não, isso aqui tá muito diferente do que eu imaginaria. E eu digo isso no sentido positivo e negativo. De repente pode ser uma porcaria, mas nossa, é uma obra-prima. O que acontece é que quando a gente está trabalhando num texto lá, com aquela ideia fixa de alterar o que você está pensando, de revisar, ou de repente de ficar olhando para aquelas palavras constantemente, você não consegue ter uma visão do todo. E quando você provoca esse distanciamento, você consegue ver a sua história por uma outra e nova perspectiva. Então vale muito a pena dar um tempo, se você tiver paciência, né? Porque nem todo mundo tem. Bom, essas foram as dicas para você afastar o bloqueio criativo e até mesmo para criar uma rotina de escrita. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia eu consegui escrever 2 romances. Isso foi uma coisa assim quase que inédita na minha vida. Apesar de saber que o isolamento social ia me propiciar esses momentos de solitude, enfim, de ficar mais em casa, etc. Ainda assim eu sei que tem muita gente que não consegue se concentrar. No meu caso, seguindo essas dicas, eu consegui produzir muito. Então fica aí para vocês a oportunidade de fazer esse exercício. Espero que vocês consigam. E se vocês tiverem outras dicas para afastar o bloqueio criativo, escrevam aqui. E claro, se curtiram esse vídeo, deixe o seu like. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Tchau! Vou voltar a escrever.